Saudações, irmãos. Nós damos início a mais um tempo de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós estudaremos o texto que se encontra em Atos capítulo 3, versos 11 a 16. Portanto, é o livro de Atos, capítulo 3, versos 11 a 16. Eu farei a leitura nesse momento. Os irmãos acompanhem em suas Bíblias. Diz assim a palavra: Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido por soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo, o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, de que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, é a fé que vem por meio de Jesus, que deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Vamos orar. Pai, te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Palavra que temos diante de nós, traduzida na nossa língua. Ó Pai, lemos um trecho dela, pedimos ao Senhor, fala ao nosso coração, instrua-nos, ó Pai, na graça e no conhecimento do Senhor. Precisamos de Ti, em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, o tema da mensagem dessa manhã, portanto, é confrontados com a verdade. Fala de verdade, a gente às vezes vem na cabeça a questão da mentira, né? E a mentira é uma das coisas que levam, né, Pedro a falar da maneira como ele fala com aquelas pessoas. Pensando na questão da mentira, um médico e escritor e professor de literatura inglesa chamado Austin O'Malley, ele escreve certa vez em um livro que ele publica da seguinte maneira: mais do que pernas curtas, a mentira não tem pernas. Ela precisa se apoiar em outras mentiras para poder conseguir se sustentar. Se você profere uma mentira, portanto, você quase que obrigatoriamente terá que contar outras para sustentar aquela primeira mentira. E aumentar a verdade, né, que é mentir, você extrapolar a verdade, né, acrescentando fatos que não existem, não fará a verdade durar mais tempo. Pelo contrário, vai gerar prejuízo e incredulidade, né, quando toda mentira vier à tona. Aqueles que pensam, portanto, que é permitido contar mentiras inocentes, eles acabam ficando com o tempo daltônicos, ou seja, começam a perder a noção do que aquilo que é certo e errado, porque aquilo começa a tornar algo simples, normal e aceitável em sua vida. A mentira é algo terrível e tem consequências das mais diversas, sendo muitas delas desastrosas e às vezes desesperadoras na vida da pessoa. Então, pensando no texto que lemos, né, a mentira, sob qualquer hipótese, ela é prejudicial. Mesmo quando nós chamamos muitas vezes de mentiras inocentes, né? Aquela mentirinha que a gente conta às vezes para não chatear a pessoa. Cuidado com isso, porque mentira, é pecado, desagrada a Deus. Então, às vezes você está achando que está poupando a pessoa, está complicando ainda mais a sua vida, além de estar desagradando ao nosso Deus. Toda mentira é consequência, portanto, do pecado. Nesse texto, né, a mentira que é contada aqui, né, ela dizia que Jesus não era o Cristo, que a sua mensagem era uma farsa e por isso ele precisava morrer. Essa mentira que leva à condenação de Cristo Jesus. E essa mentira que Pedro está combatendo nesse momento. Portanto, essa mentira gritou mais alto diante dos fatos apresentados por Jesus e seus seguidores, para abafar a verdade e consumar, portanto, uma trama maligna. E a mentira, o pecado, geralmente ele tem essa característica, né? Ele grita mais alto, ele faz mais estardalhaço, ele gera mais comoção, ele mexe para conseguir convencer de que ele está certo, que o pecado é bom e que não tem problema cometermos. Então, normalmente o pecado, o diabo usa essa estratégia, né, com relação à mentira, com relação ao pecado. Então, mesmo Jesus fazendo sinais que comprovavam a sua messianidade, mesmo ele lembrando o povo, né, de passagens messiânicas, de profecias messiânicas que se cumpriam nele perfeitamente, mesmo ele ensinando realidades que eram muito além do conhecimento de qualquer rabi que havia na época, Jesus teve as suas verdades, né, abafadas naquele momento ali do julgamento
pelas mentiras que o povo levantou e contou, falsas testemunhas, mentiras, enganações que são levantadas ali e acabam abafando a voz de Jesus. É claro que isso estava dentro dos propósitos soberanos de Deus, porque Jesus precisava cumprir o seu ministério, mas não deixa de ser um problema, um pecado, e que gera consequências diante de quem o pratica. O resultado, portanto, foi o assassinato do Messias com as armas do Estado. Portanto, você vê o ponto que a mentira chega, né? Ela leva a uma realidade desesperadora e cruel, como foi o assassinato, porque Jesus não tinha nenhum tipo de culpa quando ele foi crucificado. A culpa, inclusive, era nossa. Os nossos pecados estavam sobre ele. Pensando nisso, então, nós vamos primeiro observar que o pecado ele nos cega. Versículos 11 e 12 vai dizer: apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? Então, o pecado cega. Já haviam mais de 40 dias nessa ocasião que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. E algum tempo da sua assunção ao céu. O Espírito Santo já havia descido durante a festividade do Pentecostes e já selava o povo de Deus com a marca de Cristo, com o selo, a garantia, o pendor da salvação. E se reunia agora sob a organização da Igreja de Cristo. Nós vimos recentemente o início, os primeiros passos dessa igreja. Pedro e João, então, se dirigem ao templo e encontram pelo caminho um coxo de nascença. E depois de instruí-lo e interceder por ele, ele é curado por Deus. A cura do coxo está aí nos versículos 1 a 10 do capítulo 3. E essa cura atraiu a atenção do povo para Pedro e João. Porque aquele coxo era uma pessoa conhecida, ele tinha o costume de ficar ali na entrada do templo mendigando. Então, quando de repente as pessoas veem esse homem levantando, andando, entrando, a partir de uma fala ali de Pedro e João, aquilo chama a atenção, aquilo atrai a atenção, e de repente uma multidão se junta em torno daqueles homens. A permanência do coxo junto a Pedro e João dava a entender que eles eram, portanto, os responsáveis por aquilo. Então, imagina a alegria, e aquele tempo ali, eles andando juntos e tudo aquilo, então atraía muito a atenção para Pedro e João. Aqui, como no sermão do Pentecostes, então Pedro tem a oportunidade de pregar a uma grande multidão. Porém, agora, diferente ali da situação do Pentecostes, o povo não demonstra nenhuma incredulidade. Que no versículo 3 do capítulo 2, o povo lá, ele achou meio estranho toda aquela manifestação e tinha uma certa incredulidade. Aqui não. Aqui a palavra de Deus não registra nenhuma incredulidade. O povo, pelo contrário, estava ali sedento, admirado, pronto para ouvir o que precisava ser dito. Então é um prato cheio a pregação da palavra, e Pedro faz com propriedade. Podemos, portanto, observar duas questões importantes desse início da fala de Pedro. E a primeira delas é que ele inicia dizendo, israelitas. Pode parecer uma coisa simples, estava se referindo de fato a israelitas, ele estava no templo. Então era meio óbvio essa parte da fala dele, mas não é tão óbvio assim. Numa leitura rápida, como eu disse, pode parecer uma coisa muito simples, até boba, banal, passa até sem percebermos. Mas o destaque dado por Pedro chama a atenção a um povo que conhecia as Escrituras. Então ele podia ter falado irmãos, mas ele fala israelitas, evocando que eles eram conhecedores da palavra, eles eram o povo de Deus. Essa expressão inicial, portanto, dá o tom para o resto da fala de Pedro, dali por diante. Pois uma coisa é você repreender um novato pelo erro que ele cometeu, uma pessoa neófila, uma pessoa que acabou de chegar numa empresa, uma pessoa que acabou de se converter a Cristo, você repreender por um erro que cometeu. Tudo bem, uma pessoa que não tinha conhecimento, que acabou de chegar ali, que está aprendendo, então é uma coisa. Outra muito diferente é você repreender alguém que tem 30 anos de profissão, tem 30 anos de convertido. Uma pessoa que sabe os princípios da palavra de Deus, que tem anos e anos de estudo, de comunhão, de leitura da palavra, de ouvir sermões, de estar ali envolvido. Então, são realidades distintas. Você repreender uma pessoa que acabou de entrar numa profissão, é uma pessoa que está ali há muito tempo. Pedro, portanto, quando ele fala israelitas, ele está chamando a atenção de um povo que não era recém-chegado na comunhão com Deus. Era um povo que tinha comunhão com Deus há muitos e muitos séculos. Desculpa. Um povo cuja história está registrada na Bíblia, e cujo conhecimento e os ensinos de Deus eram passados de gerações por séculos.
Toda a repreensão que segue, portanto, é acompanhada do fato de sabermos que o povo que fez o que fez, que mandou matar o Messias, que negou o Cristo de Deus, sabia das profecias, sabia da descrição do Messias, sabia do cumprimento das inúmeras promessas em Jesus, e eles negaram tudo isso em prol da incredulidade ou de uma mentira que eles traçam, que eles inventam, que eles tecem para poder justificar os seus atos, tornando-os, portanto, indesculpáveis diante das suas atitudes. Então, quando Pedro fala israelitas, é uma palavra já acusatória, que chama a atenção, que levanta, portanto, o tom dessa palavra de Pedro, que é uma palavra dura, que confronta, que coíbe o pecado, mas que também mexe numa realidade podre que havia no coração daquele povo. E a segunda realidade, o restante desse versículo: por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? Quer dizer, para um povo acostumado a ouvir histórias dos grandes e maravilhosos feitos de Deus, é de se surpreender que, diante de uma cura milagrosa como aquela, eles admirassem os homens ao invés de glorificar a Deus. Quer dizer, Pedro ele se surpreende novamente. Ele fala: além de vocês terem mandado matar o Messias, vocês estão prestando atenção em mim e João? Fala, para um pouquinho. Quantas histórias vocês conhecem a respeito do agir de Deus? Quer dizer, foi Moisés que abriu o Mar Vermelho, não foi Deus. Quer dizer, foi Moisés que mandou as 10 pragas, foi ele que foi responsável pelas pragas, não foi Deus. Quantas histórias você vê do agir de Deus, na instrumentalidade das pessoas? De repente está ali diante do templo, dentro do templo, das mediações do templo, e ele então recebendo uma admiração como se eles fossem poderosos para fazer uma pessoa coxa de nascença voltar a andar. Então aquilo traz indignação a Pedro. E ele então começa a repreensão, confrontando-os com a verdade. Quer dizer, sabendo a primeira delas, que eles eram o povo para o qual Cristo veio, lá em João 1, versículo 1, mas eles não o receberam. Então, olha, vocês são o povo de Deus, o povo para o qual Cristo veio, mas vocês, além de não o receberem, vocês o negaram e mandaram matar. E vocês fizeram algo terrível. Quer dizer, ainda hoje, quando pensamos nessa lição, os sinais são feitos sempre para a glória de Deus e não dos homens. Mas é de se admirar e de assustar como o pecado cega as pessoas e os fazem dar honras e glórias a homens ao invés de Deus. Quer dizer, você olha para a história, por exemplo, da igreja romana, quantas e quantas pessoas foram beatificadas, foram feitas santas para serem adoradas, veneradas, ali pela igreja católica, por causa de milagres que foram feitos, às vezes através deles, eles foram instrumentos nas mãos de Deus, às vezes para algum milagre, alguma cura, alguma coisa que aconteceu. E as pessoas, em vez de dar honra e glória a Deus, o que eles fazem? Eles pegam uma pessoa, fazem dela uma imagem e veneram ela e oram para ela e começam a adorar aquela imagem. Olha só que absurdo. Quer dizer, o que mudou daquela repreensão de Pedro até hoje? Você vê que ainda há uma linha, ainda há um povo que não consegue entender o poder e a glória de Deus sendo manifestado através dos homens e acaba desferindo glórias, ou atribuindo glórias aos homens em vez de Deus. Ou então olha ainda, para não falar só da igreja católica romana, mas olha também para a igreja às vezes evangélica, quantas pessoas, quantos pastores, apóstolos recebem uma veneração como se fossem sobre-humanos, como se fossem poderosos eles mesmos para fazerem coisas sobrenaturais. Pessoas que às vezes falam: não, eu quero que o fulano ora por mim, não, eu quero que o fulano me abraça, porque o fulano é um pastor que é impressionante, que ele é fora da realidade. Espera um pouco, qual que é o seu objetivo com isso? Ser abençoado por ele porque ele é mais abençoado do que os outros? A bênção vem da parte de Deus. As pessoas são apenas instrumentos em suas mãos, bem como os milagres, as curas. Então, a pessoa para a qual Deus usou para poder realizar aquilo é apenas um instrumento nas mãos de Deus, como qualquer outra pessoa poderia ser. Toda honra, toda glória, todo louvor devem ser sempre dados a Deus. Então, porque fulano tem oração poderosa. Nunca fale isso. Fulano não tem oração poderosa nenhuma. Fulano pode ter um Deus poderoso que age através da oração. Mas a oração do fulano não é poderosa. É o Deus por trás dessa oração que é poderoso para fazer curas, milagres e infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Portanto, toda honra, toda glória sempre a Deus, nunca
aos homens. O pecado nos faz, portanto, ver a manifestação da glória de Deus e dar crédito aos homens ao invés de Deus. Pecado, mentira, enganação, problemas. O pecado nos cega, dificulta que nós enxerguemos a Deus. Segundo, a verdade revela o pior de nós. Versículos 13 a 15. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo, o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. De Sarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pedro inicia, portanto, a fala aos judeus buscando nos patriarcas a conexão até Cristo. O momento era propício. Jesus, de quem o Antigo Testamento testifica, aponta como o Messias, foi negado, crucificado, enquanto eles, meras gotas de águas no mar, estavam recebendo uma admiração que era desproporcional. Isso é a fala de Pedro, vocês estão me admirando desproporcionalmente, enquanto o Messias, que Deus prometeu desde lá, e faz parte da aliança de Deus com o povo, desde Abraão, Isaque e Jacó. Então você tem esse Cristo que foi negado, foi crucificado, e nós que somos meras gotas no meio do mar, nós estamos sendo exaltados. Quer dizer, tem uma incoerência muito grande nisso. Diante da atitude dos judeus, então, Pedro começa a pregar a palavra de Deus para servir de prumo, para expor os pecados daqueles homens e os confrontar com a verdade. Então, primeiro Pedro ele expressa a palavra de Deus para poder ter um norte. Só a partir desse parâmetro eu vou então proferir a minha condenação diante das suas atitudes. O prumo, portanto, é que Jesus foi glorificado pelo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, está no versículo 13. Ou seja, não era uma nova religião, não era uma blasfêmia ou algum importunador, mas era um Messias prometido desde o Antigo Testamento, que dá sequência aos cuidados de Deus para com o seu povo, desde Abraão, e culminando em Jesus, que era prometido, o Messias, o Redentor, o restaurador de Israel, não física, mas espiritualmente. Pedro, portanto, usa as palavras servo e Jesus no final do versículo, que trazem à memória a profecia messiânica presente lá em Isaías, no capítulo 52, verso 13 até o 53, verso 12. O próprio Cristo, na verdade, ele faz citação dessa profecia para referir a si mesmo. Ainda com vida, ele aponta lá em Lucas 22, versículo 37, Importa que ele era o servo sofredor. Jesus, portanto, é o servo sofredor a quem Deus glorificou. Então, meus irmãos, você parte de um princípio de que Jesus é o cumprimento da história, é o cumprimento das profecias de Deus, a expressão da misericórdia, do amor de Deus para com o seu povo, a continuidade da obra de Deus para com o seu povo. Então, ele é o Messias prometido. Diante desse prumo, diante desse norte, diante desse parâmetro, Pedro então começa a desferir acusações ao povo diante do seu pecado, do seu mau proceder. E a primeira delas é: vocês negaram o justo em troca do homicídio. Eles negaram, versículo 13b até o 14. Eles negaram, portanto, o servo de Deus que havia vindo para eles, o seu próprio povo, E eu repito aqui João 1, versículo 1. E como se não bastasse a negação, eles forçaram Pilatos a manter a sua fidelidade a César, quando Pilatos já estava ali convencido de que aquele homem era inocente, tanto ele como a esposa. Mesmo sem concordar com a condenação de Jesus, eles forçaram então Pilatos a ceder ao pedido de crucificação feito pelos próprios judeus, colocando ali imposições, colocando ali ameaças. E o povo que agora se reunia diante de Pedro e João, eles estavam ali condenando Jesus há poucos dias atrás. Quantas vezes, meus irmãos, ainda hoje, vemos pessoas negando a Cristo em prol de pensamentos filosóficos, políticos ou científicos? Pessoas que dizem ser cristãos, mas desferem duras críticas à palavra de Deus. Pessoas, portanto, que dizem que a Bíblia é machista, que a Bíblia é homofóbica ou fantasiosa, substituindo os valores do reino de Deus por reflexões, por resultados de pesquisas científicas ou estudos de pessoas que são pecadores, como eu e você, limitados, imperfeitos, mas pessoas que não têm, ao contrário de mim e de você, o compromisso com a verdade da palavra de Deus. Baseiam-se, portanto, em conhecimentos puramente mundanos, contaminados, corrompidos pelo pecado, e não tem nenhum compromisso com Deus.
Aí trazem filosofias, aí desenvolvem teorias científicas, desenvolvem uma série de questões e muitos cristãos, às vezes, começam a negar conceitos, princípios e resoluções da palavra de Deus em prol desse tipo de conclusão que emana do mundo pecador e que jaz no maligno. Pessoas que negam o justo em troca do homicida. Meus irmãos, cuidado com isso. Cuidado com isso, porque isso nós temos visto cada vez mais presente nas nossas igrejas. Cada vez mais presente no meio cristão, no meio religioso. Pessoas que querem a todo custo justificar realidades absurdas provenientes da ciência, ou às vezes de algum outro ambiente político ou do mundo que o mundo traz, e negar as coisas da palavra de Deus. E aí começa a se afastar de Cristo para poder se aproximar daquilo que não tem Cristo, que não provém de Deus. Cuidado com isso, irmãos. Porque quando nós começamos a nos enamorar da realidade que o mundo nos oferece, nós começamos a nos afastar de Deus. E quanto mais longe nós ficamos de Deus, mais perto nós ficamos do pecado, mais perto nós ficamos de desagradar, desobedecer e de entristecer profundamente o nosso Pai. E a segunda acusação que Pedro faz, a primeira delas é: vocês negaram o justo em troca do homicídio. A segunda: vocês mataram Cristo, mas ele venceu a morte e nós somos testemunhas. Pedro reforça a assustadora acusação. Eles mataram o príncipe da vida e pediram a soltura do homicida Barrabás. Mas o pecado não prevalece sobre a justiça de Deus, e o mesmo Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos é o que Pedro e João pregam e são testemunhas de sua ressurreição. Portanto, Pedro e João, eles reforçam a acusação: vocês negaram o Cristo em troca de um homicida. Vocês mataram o autor da vida para que soltasse um homicida, aquele que tira a vida de maneira louca e pecaminosa. Quer dizer, a loucura da atitude de vocês, ela é uma realidade completamente distoante daquilo que o nosso Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele espera de nós. O Deus que ele aprovou o Messias, que ele trouxe o Messias, que ele nos redimiu através do Messias, que vocês estão negando e acusando. Mas esse mesmo Deus, ele continua agindo com misericórdia para conosco. Se estamos aqui pregando, pensa na fala de Pedro, se Pedro está ali pregando, se João está ali pregando, se hoje eu estou aqui falando a palavra de Deus, nós fazemos pela misericórdia, pelo amor de Deus, que move o coração, para que possamos levar a palavra viva e eficaz, que transforma vidas, que mexe no coração das pessoas, para trazer um novo nascimento, a paz que excede todo entendimento, o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus e uma nova vida eterna no reino dos céus. A mensagem é acusatória e ao mesmo tempo libertadora. A pregação de Pedro e João era o evangelho de Cristo e do amor de Deus, capaz de trazer o morto de volta à vida. Apesar de terem matado Cristo, ele cumpriu a sua missão e venceu a morte. O pecado não derrota Deus, o pecado não vence ou não frustra os planos de Deus. Deus é soberano sobre toda a história. Não há nada que possamos fazer para frustrar os planos de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. E mesmo aquela atrocidade que foi feita contra Jesus, Deus a transformou em bem quando Cristo morre na cruz do Calvário e redime os nossos pecados. E ele vence a morte ao terceiro dia com grande poder e glória. O domínio não foi das trevas, mas foi da luz. Por semelhante modo, portanto, irmãos, não há decretos, movimentos, milícias ou governos que possam anular a mensagem de Cristo no nosso meio. A mensagem da ressurreição abre os nossos olhos, revelando o pecado que cometemos diante da santidade e da perfeição de Deus. Nos faz confrontar conosco mesmo, com a nossa própria vida, aquilo que temos feito que desagrada o Senhor, e nos mostra como somos pecadores, miseráveis e condenados ao inferno de maneira justa. Mas a misericórdia e o amor de Deus vem sobre nós para transformar a nossa vida, para mudar a nossa realidade. Todo mal que praticamos resulta em consequência para nós mesmos. Não somos capazes de impedir o agir de Deus. O pior que podemos fazer é provocar-lhe a ira. Em terceiro e último lugar, a verdade nos liberta. Versículo 16. Pela fé em nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu este homem que agora vedes e conheceis. E ele repete: sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Confrontados pela verdade com o pecado diante dos seus olhos, Pedro conclui a primeira parte do seu sermão, mostrando que apesar do seu pecado, Deus os estendia a mão de misericórdia,
A acusação desferida até ali deveria levar os atentos ouvintes a compreender o quanto eles necessitavam do perdão e da misericórdia de Deus. E assim, meus irmãos, também é a nossa vida nos dias de hoje. Precisamos entender o quão pecadores nós somos, e à medida em que somos confrontados com a verdade, o Evangelho, e temos os nossos pecados revelados, devemos nos humilhar diante de Deus em oração e clamar pelo perdão que só Ele pode nos dar e que nos oferece de maneira gratuita mediante a fé em Cristo Jesus. Pedro então apresenta esta solução em 2 tempos. O coxo não foi salvo porque João e Pedro são poderosos, mas ele foi salvo porque primeiro ele teve fé. Portanto, meus irmãos, precisamos entender que o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus e a restauração da vida são obras de Deus em nós. Não somos capazes de nos perdoarmos a nós mesmos, ou de escolher a Deus, ou merecer o céu. Precisamos crer nele, naquele que pode fazer muito mais do que nós pedimos, naquele que é o único capaz de perdoar e redimir as nossas vidas e nos livrar da condenação do inferno. E em segundo lugar, da fé no nome de Jesus, a complementação, no nome de Jesus, a fé no nome de Jesus. Este alguém, portanto, não é outro além de Jesus. Essa fé, portanto, não é uma fé qualquer, mas é a fé em Jesus como Messias de Deus. Atos 4, versículo 12 vai dizer assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejam salvos. Portanto, meus irmãos, não basta a pessoa ter fé, precisamos ter fé em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Quantas pessoas nós ouvimos por aí, eu sou pessoa de fé, porque eu não vou para o inferno, porque eu sou pessoa de muita fé, eu tenho fé, mas fé em quem? Fé no quê? A fé tem que ser em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, como Messias de Deus, aquele que restaura a nossa vida, que perdoa os nossos pecados, o único capaz de fazer isso. É essa fé que nós devemos ter. Então não é apenas ter fé, mas é ter fé em Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida. E essa fé não pode vir sozinha, porque essa fé deve ser acompanhada do seu fruto, para mostrar que realmente é sincera. Porque afinal, Tiago 2, versículo 26 vai nos ensinar: assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Está lá em Tiago 2, versículo 26, eu repito. Portanto, meus irmãos, a fé deve ser acompanhada de obras que testemunham, que testificam dessa transformação que há no nosso coração, dessa fé em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, que testificam que Deus transformou o nosso coração, perdoou os nossos pecados e nos fez algo novo. Essa realidade, meus irmãos, deve estar presente na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. Portanto, não é apenas ter fé, mas a fé em Jesus como Messias de Deus, e uma fé que resulta em obras, que falem, ou que traduzam em ações aquilo que Deus fez em nossa vida. Concluindo, irmãos, Pedro e João não perderam a oportunidade que se construiu diante deles. Após a cura do coxo, a multidão atenta e admirada se reuniu em torno deles. Eles souberam aproveitar a oportunidade de pregar o Evangelho e confrontar os pecados do povo. Portanto, que Deus nos dê sabedoria para identificar e aproveitar as oportunidades que temos também de pregar o Evangelho, assim como Pedro e João aproveitaram, para que o povo possa conhecer a verdade e entender que não há outro meio de ir para o céu que não seja por meio de Cristo Jesus. E que nós possamos, portanto, através da pregação da palavra, revelar a verdade de Deus, para que as mentiras que o mundo conta, as mentiras que as pessoas estão acostumadas a ouvir, possam cair por terra diante da verdade da palavra de Deus, que nos liberta, que nos dá vida e esperança em Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos fazer uma oração. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é viva e eficaz, e a oportunidade de estudá-la nesse momento. Fala ao nosso coração, ó Deus, não só agora, mas durante todos os dias da nossa vida, à medida que lemos, buscamos o Senhor e buscamos o conhecimento do Senhor. Seja conosco nessa semana que se inicia. Livra-nos de todo perigo e mal. Guarda e proteja a nossa vida. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, Deus abençoe sua vida, Deus te guarde, livre dessa enfermidade que tem assolado aí a humanidade, e que Deus abençoe a nossa vida. Uma boa semana, até a próxima, com a graça de Cristo Jesus.